Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar aí da partida entre Palmeiras e Vasco, partida deste domingo, 4 horas da tarde, no Nubank Park. E o Verdão vai em busca aí da vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aí direto do CT o jornalista com as informações do Palmeiras, como você vê aí na thumb. Andréas Pereira é a novidade, vai voltar aí nessa partida. Paulinho e Sousa são dúvidas para o duelo. Antes de trazer o vídeo aí para a gente reagir, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago os jogos que acontecem no dia de hoje. Traz as informações do líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, que nesse fim de semana tem o Vasco pela frente. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo grande para você. Fala, Gláucia. Boa tarde para você, para o Jailson, para a Mari e para o nosso fã de esporte. Hoje os titulares do Palmeiras voltaram a treinar, né? O Palmeiras ontem fez um treino no Paraguai, depois de eliminar o Cerro Porteño da Copa Libertadores, mas os titulares não treinaram, ficaram fazendo ali um trabalho de recuperação física, apenas os reservas participaram da atividade. Hoje os titulares estão treinando, o Palmeiras já virou a chavinha para o Campeonato Brasileiro, até porque nas últimas 5 partidas o time vem deixando a desejar, né? Eu fiz uma conta aqui, né? Nas últimas 5 partidas, dos 15 pontos disputados, apenas 7 pontos conquistados. O Palmeiras tem essa consciência, né? Que tem uma campanha irregular nesse recorte que eu fiz, deixou o Flamengo se aproximar e por isso quer levar o jogo contra o Vasco como uma resposta para a torcida, para retomar aquela boa fase, devolver a confiança para o torcedor. O Abel Ferreira deve ter 2 retornos, o Andréas Pereira, que contra o Cerro Porteño cumpriu suspensão, ficou aqui em São Paulo, mas no Brasileirão está livre para jogar. E o outro retorno do Kelvin, que não foi para o Paraguai, opção do técnico, ficou também em São Paulo treinando, mas até onde a gente sabe está livre para jogar. As dúvidas ainda são o Paulinho e o Sousa, ambos com lesão muscular. O Palmeiras ainda não atualizou se eles vão ter condições de jogo ou não. O Palmeiras treina mais uma vez no sábado e aí sim o Abel deve definir os relacionados para esse jogo contra o Vasco. A verdade é que aqui o clima está muito bom, porque classificou, o Palmeiras tirou um peso das costas, né, depois da derrota para o Fluminense, aquele empate contra o Cerro Porteño aqui em casa. Agora tenta o Vasco vencer para sepultar de vez qualquer desconfiança e tocar a vida no Brasileiro, viu, Gláucia? Boa, Rafa. Obrigada pelas informações, meu amigo. Boa sequência de trabalho aí para você também, trazendo aí as informações do Palmeiras, que tem esse confronto com o Vasco. A gente até viu o Vasco ontem nessa Sul-Americana, mas sabe que volta agora para casa pensando em Campeonato Brasileiro e olhando para as 2 pontas da tabela. Que confronto esse, né? Um Palmeiras que também perdeu a sua margem de erro. Gordurinha. Né? Vendo ali o Flamengo cada vez mais com o farol alto. E o Vasco que também não pode desgarrar dessa luta, né? O Vasco, tendo, assim, eu até, uma brincadeira com os meus amigos vascaínos, né, que a gente estava conversando sobre, foi, tendo em vista o desempenho da Chapecoense desde o início do campeonato, o Vasco hoje, né, ali fica na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, ele fala, tá difícil mesmo, e geralmente quando a gente sempre fala, né, quando o time grande chega nessa situação do Campeonato Brasileiro, tem aquela dificuldade para sair, mas foi o que a gente estava falando na hora ali da Sul-Americana. Pelo menos agora o Vasco tem um modelo de jogo. Só que o problema é que vai enfrentar o Palmeiras, que precisa vencer também, porque o Flamengo já ligou ali o sinal de alerta ali tentando a ultrapassagem. Então o Palmeiras provavelmente sem 200% ligado para não perder pontos em casa, e o Vasco nesse desespero, porque sim, já é uma situação de desespero você tá na 19ª colocação, na 25ª rodada, né? A gente está indo para a 25ª agora, né? Ou 24ª, enfim. Quarta, né? Para a 24ª rodada. Então é uma situação já um pouco mais preocupante do Vasco, sim. Ó, tá ali, ó, 24ª. É 24ª, né? Escritinho ali. Olhando. Desculpa. Errei, fui moleque. Eu, olhando, né, do que a gente acompanhou agora de Libertadores, de Sul-Americana, do que eu ressaltei ali do Pedro Manuel falando, né, de controle de jogo, enfim, assim, estratégia do Vasco para essa partida contra o Palmeiras é, entre aspas, uma sobrevivência por um ponto.
daqueles jogos que quando você tem a tabela, né? A comissão técnica senta, olha, fica pensando ali, né? Onde eu posso somar, onde infelizmente a gente vai perder, comemorar um empate contra o Palmeiras. Mas acho difícil, assim, pensando na realidade dos dois clubes, né? O Abel, ele precisa ter respostas desses jogadores, assim, não sei se ele vai ainda insistir no Vitor Roque ou se ele já entra com o Maurício nesse momento de Campeonato Brasileiro, precisando, né, continuar na liderança e, quem sabe, voltar a ter um pouco mais de gordura. Hoje, quem responde mais pelo Palmeiras é o Maurício, né, nessa parte ofensiva do time. E aí você tem o Gustavo Gomes na bola aérea. É difícil, um jogo muito difícil para o Vasco. Então, nessa tentativa de marcar bem e conseguir um empate. Mas o Palmeiras, ele é super favorito, né? E os dois com Copa do Brasil no meio da semana também. E vida que segue. Ó, antes da gente encerrar, tá lá no nosso site já uma notícia que chega agora. Tá com medo. Palmeiras, o time brasileiro com mais classificações às quartas de final da Libertadores, 14 vezes, já sabe quem será o adversário desta edição. A LDU, que ontem superou o Mirassol nos pênaltis. Como o Verdão passou em segundo do Grupo F e o time equatoriano foi líder do G, o duelo de volta será na altitude de Quito, 2.800 metros acima do nível do mar. O Palmeiras vai reencontrar o herói da Libertadores 2021, Daverson, que hoje defende a LDU. Deivinho de um lado, Andreas Pereira do outro. De novo, mas ainda tem tempo para esse jogo. As quartas de final só começam no mês que vem. Enquanto isso, o Verdão decidiu provocar o Corinthians, que também se classificou ontem. Nós temos 150 vitórias, eles têm 149 jogos. Libertadores é para porcos. Por agora, concentração para não olhar no retrovisor no Brasileiro. O Verdão continua na liderança, mas depois de conquistar só uma vitória em 4 rodadas, viu o Flamengo se aproximar. É o aqui e o agora. E o que eu disse aos meus jogadores, independentemente do que acontecer ali dentro, no final, se ganharmos ou perdermos, amanhã é para continuar a pedalar. A distância agora é só de 3 pontos. Domingo, o Palmeiras recebe aqui na Arena o Vasco, vice-lanterna. Ao contrário das últimas rodadas, o Verdão vai entrar em campo já sabendo o resultado do jogo do Flamengo, que duela amanhã com o Cruzeiro, fora de casa. Para o jogo de domingo, Abel Ferreira pode poupar alguns titulares por causa do clássico contra o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil na próxima semana. Vivo em 3 competições, o Verdão tem jogadores de destaque. Entre eles, o atacante Alan, de 22 anos, que chamou a atenção do Manchester City. O Palmeiras não quer vender os principais atletas nessa janela. A ideia é manter o elenco para conquistar títulos. O brasileiro é uma das possibilidades, mas é preciso aumentar a gordurinha para os rivais de novo. O facto de estar a chegar a competir sempre e por perder, isso faz de mim um perdedor? Não, perdedor é aquele que desiste. Esse é um perdedor. O campeão é aquele que jamais para de pedalar. Edu, um peso saiu das costas do Abel com a classificação na Libertadores, mas agora é Campeonato Brasileiro, tem uma concorrência cada vez mais pesada com o Flamengo e esse jogo é fundamental contra o Vasco da Gama. Sim, Renata, até porque dos últimos jogos em casa o Palmeiras não conseguiu vencer, né? Empata contra o Inter, perde do Atlético Mineiro. Então, agora, aproveitar o momento da classificação para a próxima fase da Libertadores, levar para o Campeonato Brasileiro. Até porque viu o Flamengo encostar, né, na liderança ali do campeonato, então tem que jogar bem, jogar dentro de casa, né, diante de um adversário que está brigando ali pela zona de rebaixamento. Então, o Palmeiras não pode nem pensar em perder pontos, principalmente para o Vasco da Gama. Pois é, e tem mais essa negociação aí, interesse do Manchester City no Alan. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Trazer aí, pessoal, os jogos dessa sexta-feira. Teremos hoje Arsenal e Coventry, 4 horas da tarde. Campeonato Espanhol, Betis e Real Sociedade. Na França, Campeonato Francês, Olympique e Estrasburgo. Na Argentina,
teremos Aldosivi e Union Santa Fé, Estudiantes Rio quarto contra o São Lourenço, aí teremos Brasileiro Feminino A3, Copa do Nordeste Sub-20. Tá aí grade vazia nessa sexta-feira, são os principais jogos aí com destaque para o Arsenal, que foi o campeão inglês no ano passado e vai estar estreando aí hoje na Premier League. Esse jogo aí tem tudo para ser um amasso do Arsenal. A Arsenal deve golear nesse jogo aí dentro de casa, campeão inglês, contratou nessa temporada, então chega muito forte aí para mais um ano. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.